O Vietnã, país alongado e sinuoso a leste da península da Indochina, descortina-se diante do viajante e de qualquer um que o observe a uma distância cultural, como um mosaico de paisagens, memórias, costumes e vitalidades que o tornam um território tão fascinante quanto complexo. Com mais de 100 milhões de habitantes, montanhas profundas e planícies inundadas de arrozais, cidades fervilhantes de motocicletas e mercados, e vilas apegadas a tradições seculares, o Vietnã vive em uma tensão constante entre passado e futuro, entre local e global, entre tradição agrícola e manufatura industrial. Bem-vindos ao canal! Hoje, vamos dar uma olhada em detalhes em um dos países mais fascinantes do Sudeste Asiático, o Vietnã. Fique conosco até o final, porque vamos além da imagem turística para entender sua cultura, sua história e seus contrastes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscrever-se e ativar o sino para que você não perca nossas próximas análises. O país se estende como um S, alongado ao longo da costa do Mar da China Meridional. Montanhas a oeste, costas a leste. Do norte frio e montanhoso aos deltas ao sul. Essa configuração geográfica inclui as planícies do Rio Vermelho ao norte, o planalto de Tai Bach, os terraços de arroz perto de Sapa e, ao sul, dois deltas mais ricos do Sudeste Asiático, o Delta do Mekong. Essa variedade territorial determina muito do que o Vietnã é hoje. Economias diferenciadas, diversidade étnica e culturas que variam de uma região para outra. Do ponto de vista demográfico, o país também mudou muito nas últimas décadas. Crescimento urbano, migração rural-urbana, industrialização. Mas, apesar dessas mudanças, suas raízes agrícolas persistem. O cultivo de arroz, o sistema de várzea e a importância dos rios, que moldam maneiras de pensar, se relacionar e imaginar a natureza e a humanidade. No Vietnã, quando você vê milhares de motocicletas cruzando ruas lotadas em Hanoi ou na cidade de Ho Chi Minh, não se trata apenas de transporte. É toda uma cultura. Em Hanoi, o bairro antigo, com suas ruas especializadas, uma para tecidos, outra para utensílios e outra para satélites modernos, está aninhado ao lado de cafés coloniais, mercados que começam antes do amanhecer e terminam noite adentro, e a calma dos lagos que lembram os tempos imperiais. Na cidade de Ho Chi Minh, o ritmo comercial frenético e a urbanidade vertical contrastam com as cidades do Delta do Mekong ou das Montanhas do Norte, onde a vida se desenrola ao ritmo da estação de crescimento, do mercado de domingo e do ritual do pagode. É essa coexistência de extremos, urbano, rural, norte, sul e litoral montanha, que faz o Vietnã parecer um país exótico, não porque permaneça isolado do mundo, mas porque esses contrastes são vivos. A língua oficial, o vietnamita Tiếng Viet, com seu sistema tonal, confere ao país um certo caráter. Ouvir vietnamita já faz você se sentir em outro lugar. E, no entanto, para milhões de pessoas, é o cotidiano delas. Mas esse não é o panorama linguístico completo. O Vietnã abriga dezenas de minorias étnicas, como os Muong no norte, que falam outras línguas, mantêm suas próprias tradições e conferem às montanhas um sabor cultural distinto daquele das cidades. O vietnamita moderno é escrito no alfabeto latino desde a era colonial, o que facilitou a alfabetização. Mas por trás dessa modernidade existem camadas. A escrita chinesa, o Shinom, com influências históricas. Essa história escrita em múltiplas escritas revela que a identidade não é única. É um tecido de muitas influências. A culinária vietnamita é talvez uma das maneiras mais acessíveis de experimentar essa mistura. Simples na aparência, mas carregada de sabor e significado. Pratos como pho, sopa de macarrão com caldo aromático, banh mi, uma baguete transformada em petisco local, e bun cha, macarrão com carne de porco, grelhada e ervas, não são apenas deliciosos. Eles contam histórias da colonização, dos arrozais ao amanhecer, dos mercados de bairro e do ritual do café que se arrasta lentamente sob o filtro de metal, em um Quan Café abreviado. Os sabores equilibram doce, salgado, azedo e picante. Ervas frescas abundam. Comida de rua não é apenas comida,
É sociabilidade? É economia. É cultura. E em cada região, norte, centro e sul, cada prato tem uma variação, uma nuance, uma particularidade que reflete a combinação de ambiente, história e sabor. Os costumes vietnamitas têm raízes profundas. Há um forte legado do confucionismo, que enfatiza o respeito, a hierarquia e a família. Do budismo, compaixão, meditação e monasticismo. E de crenças animistas ou locais, culto aos ancestrais e rituais espirituais. Este Tam Diao, a combinação de confucionismo, budismo e taoísmo, juntamente com crenças populares, influencia muitas atitudes sociais, como o respeito pelos mais velhos, a busca por bênçãos antes de eventos importantes e o tratamento cortês e ritualizado. Na vida cotidiana, isso se traduz em gestos: visitar o pagode no início do ano, oferecer incenso aos ancestrais e celebrar festivais que combinam espiritualidade e comunidade. Por exemplo, o Festival da Meia-Lua, Tet Trung Tu, dedicado às crianças, com lanternas e bolos lunares, é uma manifestação dessa mistura de família, comunidade e ritual. E nas áreas rurais, as aldeias ainda mantêm mercados em comunidades onde a vida é organizada em torno da agricultura, da família extensa e da vizinhança. Dos muitos fatos curiosos que compõem o mosaico vietnamita, um se destaca: a Baía de Ha Long, com suas mais de 1000 ilhotas de calcário emergindo do mar, como agulhas verdes espalhadas por uma laje azul esmeralda, é talvez a imagem mais reproduzida do país. Como paisagem, evoca uma terra de conto de fadas, mas é real e vital para a economia do turismo. Ao mesmo tempo, os terraços de arroz nas montanhas do norte, onde minorias étnicas trabalham a terra, mostram um tipo de paisagem humana que parece congelada no tempo, mas sujeita a mudanças. Migração de jovens, mudanças climáticas, novas rotas turísticas. E em todo o país, patrimônios reconhecidos pela Unesco, como a Baía de Ha Long, a antiga cidade de Hoi An, o Complexo de Monumentos de Hue e o Parque Natural Phong Nha Bang, apontam para essa riqueza natural e cultural e para o desafio de preservá-la em meio ao desenvolvimento. Mas nem tudo é perfeito. Por trás do exotismo, esconde-se uma modernidade em ascensão, uma economia que demanda manufatura, exportações e conexões globais, populações migrando para as cidades, infraestrutura transformando a paisagem, turismo que gera renda, mas também traz desafios, como a superlotação turística em locais-chave, impactos ambientais e culturais e pressão sobre comunidades tradicionais. Por exemplo, no delta do Mekong, a principal tigela de arroz do país, a intrusão de água salina, a elevação do nível do mar e a necessidade de modernizar a agricultura colocam questões para a vida rural tradicional. Ou nas cidades, com o aumento dos aluguéis, os jovens optando por empregos em fábricas em vez de aprender artesanato local. E os ofícios tradicionais estão ameaçados. O que você acha disso até agora? O Vietnã tem muitas facetas, desde sua história, sua cultura e sua economia. Se você gosta desse tipo de análise, deixe seu like e comente qual parte você gostaria que aprofundássemos no próximo episódio. E se você ainda não fez isso, inscrever-se para que você não perca a próxima análise de canal. A indústria do turismo no Vietnã prosperou. Milhões de visitantes chegam todos os anos em busca de exótico. Mas esse mesmo turismo cria tensões. Como distribuir benefícios? Como evitar que o patrimônio cultural se torne mero espetáculo? Como equilibrar a vida local com a experiência do visitante? Há também desafios ambientais, como a conservação de ecossistemas frágeis, o controle do turismo de massa em parques naturais, a proteção de espécies e a gestão de resíduos. As comunidades locais estão começando a participar de rotas de turismo comunitário, turismo de baixo impacto e artesanato que preservam o valor local. Iniciativas como essas são essenciais para garantir que o Vietnã exótico não desapareça sob a pressão da globalização. Do ponto de vista econômico, o país viu uma aceleração notável. Abertura ao comércio global, manufatura voltada para a exportação e investimento estrangeiro direto. Nesse contexto, o país se transformou. Fábricas, zonas industriais e grandes projetos de infraestrutura. Mas essa aceleração traz consigo um dilema. Como garantir que esse crescimento seja inclusivo?
que não deixe resíduos agrícolas para trás, que não destrua ecossistemas que levaram séculos para se formar. Uma proposta importante que exemplifica isso é a ideia de construir uma linha ferroviária de alta velocidade, conectando Hanoi e a cidade de Ho Chi Minh, cruzando o país de norte a sul. Mais do que túneis e trilhos, é um símbolo de modernização e também da tensão entre preservar a paisagem humana e acelerar o progresso. Reunir depoimentos de pessoas que vivem no Vietnã traz humanidade à história. Um guia local em Hoi An comenta que artesãos antigamente fabricavam luminárias e tecidos para uso local. Hoje, quase todos o fazem para turistas, o que gera renda, mas impõe formatos padronizados. Uma vendedora de mercado em Hanoi lembra que, graças ao turismo, as finanças de sua família melhoraram, mas os preços dos imóveis estão subindo e os jovens preferem fábricas ao artesanato tradicional. Um agricultor no delta do Mekong explica que a água não é mais a mesma, que o sal entra em seus campos e que ele precisa se adaptar ou perder. Essas vozes mostram que a construção do exótico não é apenas para o espectador, mas uma vida real com questionamentos, frustrações e esperanças. A cultura vietnamita contemporânea também merece atenção. Jovens cineastas exploram a memória da guerra, as minorias étnicas e a expansão da identidade. Artistas visuais e designers combinam tradição e modernidade. A música pop e os ritmos urbanos se misturam ao folclore e às tradições rurais. O Vietnã não oferece mais apenas imagens de propaganda turística de alto nível, mas suas próprias narrativas que olham para dentro. Em Hoi An, por exemplo, a mistura de antigas comunidades chinesas, japonesas e vietnamitas emerge na arquitetura, nos rituais, na música do Hat Bai Shui e nos cânticos às margens dos rios. Na cidade de Hue, palácios e cerimônias imperiais ecoam, reminiscentes do antigo reino. E nas aldeias do norte, todas as manhãs trazem o som dos sinos de arroz e dos mercados de montanha, bem como o murmúrio de línguas minoritárias não ouvidas nas rotas tradicionais. Para quem visita, o conselho é simples: ouça, observe, participe. Aprenda algumas palavras em vietnamita, pare em uma barraca de comida de rua em vez de um restaurante caro, pare em um mercado rural, converse com alguém vendendo artesanato, saia da rota tradicional e passe uma noite em uma vila de arrozais. Respeite os espaços sagrados, vista-se discretamente em pagodes, não transforme minorias étnicas em espetáculos e opte pelo transporte local e por momentos tranquilos. No Vietnã, cada momento é uma chance de conexão. Um café ao amanhecer, um barco na baía, uma conversa à sombra de um templo. É nesses momentos que exótico deixa de ser um adjetivo e se torna uma experiência vivida. No entanto, não devemos romantizá-lo excessivamente. O Vietnã tem suas tensões, suas desigualdades, seus impactos ambientais e culturais, sua história de conflitos, sua rápida transformação que pode deixar marcas profundas. Mas é justamente por isso que sua beleza não é superficial. É carregado de humanidade, camadas de história e formas de resistência e adaptação. No final desta longa jornada, o que resta é a imagem de um país que se reinventa a cada dia. Agricultores que cultivavam arroz antes da Revolução Industrial e agora exportam para fábricas. Artesãos que antes bordavam para sua aldeia e agora enviam suas peças para o exterior. Jovens que criam startups em Saigon e, ao mesmo tempo, ainda celebram o Tet em sua cidade natal. O Vietnã é tudo isso. Tradição, modernidade, ruralidade, a cidade, o silêncio dos arrozais, o som das motos, as lanternas na noite de Hoi An, o reflexo das pedras no lago de Hanoi e muitas coisas maravilhosas ainda a serem descobertas. O Vietnã não é apenas um destino. É uma experiência que mistura história, humanidade e beleza em cada canto. Se você estiver interessado em continuar explorando e entendendo o mundo de uma perspectiva curiosa e interessante, assine. Ativar o sino para que você não perca a próxima análise. E, infelizmente, você gosta. Para continuarmos construindo esta comunidade juntos, seu apoio é de grande ajuda. Nos vemos no próximo vídeo.